Oi, gente, e aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que estão os estudos? Espero que a todo vapor. A gente vai começar hoje aqui a questão 41 até a 45 da mesma prova de 2023 do CADAR, da Aeronáutica, de prótese dentária, tá bom? Vamos lá. Questão 41. Associe as colunas relacionadas aos tipos de vantagem do uso de prótese total imediata com seus respectivos objetivos. Então, mais uma questão aí de PT imediata, né? A gente já viu em várias provas da Marinha caindo esse tipo de informação, né? Esse tipo de conteúdo, também agora na aeronáutica, tá? Vamos associar aqui os tipos de vantagem com os objetivos, tá? Aí a gente sabe que tem a vantagem anatômica, funcional e estética, né? Então, aqui, ó, anatômica, funcional, estética, e tem também as psicológicas que não entraram aqui nessas alternativas, tá? E a gente tem que entrar aqui, esses números, né, colocar eles dentro desses parênteses, tá? Então, o que a gente tem aí de informação de resposta, tá? A gente sabe que lá no capítulo 5 do livro, né, do professor Teles, tá? Professor Teles, é um livro de prótese total, tá bom? A gente tem lá na página 317 as informações a respeito disso aqui, tá? Que são dessas próteses totais imediatas, essas vantagens aí para esse uso, tá bom? E aí, o que a gente tem? A anatômica, né, que a gente tem aqui como primeira opção, ela traz a informação de impede a perda imediata da DVO, tá? Aqui, ó, impede a perda imediata da DVO. É o nosso número 1, tá bom? O nosso número 2, que é a parte do tipo da vantagem funcional, que é justamente o fato de facilitar a mastigação, tá? Então, isso aqui é o nosso número 2, tá? Então, tá aqui nesse último parênteses. E a vantagem funcional estética, ela fala a respeito de impedir o colapso facial, tá bom? Então, aqui é o nosso número 3, tá bom? Que tá aqui nesse segundo parênteses, tá? Então, a ordem que ficou é 1, 3, 2, tá? 1, 3, 2, a ordem correta, gabarito da questão 41, letra C. Questão número 42. A perda precoce da crista óssea é observada ao redor da porção perimucosa dos implantes dentários. Tal perda é descrita na região de crista de implantes ósseos integrados, principalmente os de plataforma externa, e aumenta após o primeiro ano. Esse fenômeno é descrito como? Então, a gente tem aqui, nessa questão, que esse fenômeno, que corresponde à reabsorção ou remodelação da crista óssea ao redor dessa região cervical, né, que a gente chama de perimucosa, né, do implante, essa região que tem essa reabsorção, geralmente em formato de pires, né, ou uma concavidade aí ao redor dessa plataforma, é chamada de salserização, tá bom? Então, essa salserização é justamente essa reabsorção ou remodelação, tá? Que ocorre ao redor da plataforma do implante. Remodelação. Ao redor da plataforma do implante, tá? Que é a região, vou botar aqui entre parênteses, perimucosa, tá? E aí, o que a gente tem? Esse processo ele acaba acontecendo, né, ao redor ali dos implantes, da plataforma externa, e é mais evidente nesse primeiro ano mesmo, como está escrito, né? Então, a gente tem esse processo aí perimplantar, né, que depois desse período inicial, essa perda óssea começa a se estabilizar e acaba ocorrendo de forma mais lenta. Mas, de início, né, essa perda precoce aí, ela tem esse nome, tá bom? De salserização. Então, nosso gabarito, letra D. Agora, vamos ver porque que as outras estão erradas. Essa opção aqui, do microgap, né, ele é um pequeno espaço ali, que é bem microscópico, que existe nessa interface entre o implante e o abutment, né, que é justamente a opção aqui da letra B, né, que é um intermediário ali protético, um componente ali que conecta, né, o implante ósseo integrado à prótese. Então, o abutment é um componente, né, protético, tá? Que vai fazer essa função, né, de conectar ali o implante na prótese, né? Ele vai emergir ali da mucosa, né? E serve de suporte ali para a coroa, para a prótese fixa, para o overdenture, seja o que for. Esse microgap, como eu falei, é um espacinho pequeno que vai estar entre esse implante e o abutment, né?
Então, o espaço entre o implante e o abutment, tá bom? E a periimplantite, né, a gente sabe que é justamente um processo inflamatório, né, bem infeccioso, que vai afetar esses tecidos aí e caracteriza por uma inflamação bem forte, né, associada ali até perda de osso também, né, de uma forma bem progressiva, ao redor ali do osso suporte. Então, a gente de fato tem a periimplantite como sendo um processo inflamatório, né, que ocorre ali na área periimplantar, tá bom? Então, por conta disso, o nosso gabarito só pode ser letra D, salserização. Essa questão 43, ela fala a respeito da diferença de próteses parafusadas e cimentadas, tá? A diferença entre elas consiste no fato de que a parafusada, ela tem uma maior reversibilidade. Então, fica mais fácil a gente só desaparafusar essa coroa e conseguir ali fazer o que for necessário. Diferente da cimentada, que ela está cimentada ali, né, com um cimento resinoso, e aí impede a possibilidade de reverter essa coroa, tá? A não ser que você desgaste ela de fato. Então, no caso, a cimentada ela é utilizada mais para próteses unitárias, né? E a prótese parafusada, ela tem essa possibilidade quando você vai fazer próteses múltiplas, extensas, né? Ou sobre próteses totais, sobre implante, aí tem essa facilidade de ter essa reversibilidade da prótese, né? Além disso, também tem outras vantagens que eu vou falar para vocês a seguir para a gente poder resolver a questão. Olha aqui comigo. Aqui a gente observa que a primeira alternativa, né, dessa questão 43 é justamente a parte da reversibilidade. Então, a gente já viu aqui que o nosso gabarito é justamente a letra A, tá bom? E aí a gente tem também a informação sobre estética mais favorável, que no caso seria da prótese cimentada, tá? Então, não é uma vantagem, né, da prótese parafusada, como está pedindo aqui a questão. A otimização da direção das cargas também não é uma vantagem, né, da parafusada em relação à cimentada e nem tampouco a redução de complicações de custo e tempo, tá? O que acontece é que, como vantagem dessa prótese parafusada em relação à cimentada, a gente tem justamente a reversibilidade, né, que é o nosso gabarito aí da questão, tá? Reversibilidade. A gente tem também o fato de não ter cimento, né? Então, a ausência aí do cimento, certo? Que vai também diminuir, né? Porque não tem risco de cimento residual, que pode provocar inflamação, implantar ou periimplantite, tá? Então, a ausência de cimento. A outra questão seria também uma facilidade, né? Quando você tem uma prótese parafusada, você tem uma facilidade ali de manutenção e de higiene, tá? Então, vou escrever aqui para vocês também terem essa informação, tá? E, por exemplo, uma outra forma de vantagem que a gente poderia pensar, quando a gente tem uma prótese parafusada, a gente tem o quê? Uma maior facilidade de controle ali da adaptação, né, do assentamento da estrutura protética sobre os implantes, tá? Então, eu vou escrever assim como um controle de assentamento de estrutura, tá? Então, sei lá, um controle de adaptação, né? Fica melhor. Uma adaptação ali passiva, tá? Que é como chama na literatura esse tipo de adaptação que fica bem assentado sobre a estrutura dos implantes. E também a gente tem uma facilidade ali de previsão, né? Então, uma maior previsão, tá? De próteses, quando tem próteses extensas, né? Então, maior previsão de próteses extensas, tá? E aí essas seriam, assim, as vantagens que a literatura fala a respeito de próteses parafusadas, tá? Então, portanto, nosso gabarito aí da questão 43, letra A. Questão número 44. Mais uma questãozinha aí sobre a classificação de Kennedy, tá? E aí, o que a gente pede aqui, o que a gente vê pedindo na questão? Assinale a opção que corresponde à classe 2 de Kennedy, tá? Então, a gente sabe que a classe 1, tá? É a classe de dentado posterior bilateral, tá? Então, essa aqui é a classe 1. A classe 2 é a parte de edentado posterior unilateral, né? Então, é a classe 2. Então, o nosso gabarito aí, letra C. A classe 3 é essa área denta intercalada entre dentes naturais com dentes presentes anterior e posterior ao espaço edento, tá? Então, seria a classe 3, aqui o espaço intercalar. Essas aqui que eu sublinhei são as palavras-chave, tá bom?
E o espaço anterior intercalar também é uma classe 3, tá? E a classe 3 envolve anterior e posterior, tá? Esses espaços intercalares, tanto anterior quanto posterior. Então, aqui a gente tem como gabarito da pergunta aqui sobre classe 2 de Kennedy, letra C. Questão número 45. Os articuladores semi-ajustáveis permitem maior variabilidade de duplicação dos movimentos condilares do que em articuladores não ajustáveis. Dentre os ajustes mais comuns encontrados nos articuladores semi-ajustáveis, ele está falando dos articuladores semi-ajustáveis, tá? Está a distância intercondilar. Então, ele está falando especificamente sobre a distância intercondilar. Assinale a opção que contém o instrumento com a qual a distância intercondilar é mensurada. Então, ele quer saber com o que a gente mede essa distância intercondilar, tá? E aí, a gente tem régua de Fox? Não, né? A régua de Fox a gente não usa para isso, né? A gente usa para ver justamente o paralelismo ali entre os planos, né? E a nossa arcada dentária. A transferência com o arco facial? Sim, tá? Porque essa transferência com o arco facial, que a gente não é o arco facial que a gente coloca ali nos côndilos, né? Dentro do meato auditivo ali, para verificar a forma mais próxima ali, o local mais próximo ali dos côndilos, né? Para poder medir justamente essa distância intercondilar, tá? Então, é a transferência com o arco facial, que é o instrumento que mensura essa distância intercondilar, tá bom? Nosso gabarito, então, letra B. O registro interoclusal, ele nada tem a ver, né? A gente vai fazer um registro interoclusal na parte dentária ali, né? Para avaliar outras questões que não a distância intercondilar. E o compasso de Willis também, ele está vendo ali os terços, né, da face, ele vai poder medir a questão ali da dimensão vertical de oclusão e também não tem nada a ver com relação à transferência de arco facial e distância intercondilar, tá? Então, nosso gabarito, letra B, para a questão 45. E aí a gente finaliza, gente, mais um vídeo, tá? Espero que vocês tenham curtido aí, aproveitado as questões. Sempre que vocês verem as alternativas, né, que eu coloco aqui na tela, o slide para vocês com as alternativas, né, das questões, procura saber, procura se informar sobre o que é cada coisa, né? Geralmente eu falo na questão, mas às vezes, por conta do tempo, eu acabo não passando a informação de item por item, né? Mas é importante vocês se atentarem a tudo isso, porque tudo pode cair novamente com uma outra cara, né? Eu digo assim, o mesmo conteúdo, mas fazendo uma nova pergunta a respeito do mesmo assunto. Então, é importante vocês lerem tudo a respeito daquele tema, tá? Sempre que vocês verem uma questão sobre algum tipo de assunto, procura na literatura, né? Às vezes em mais de uma, porque existe essa possibilidade também, né? De ter, às vezes, divergência entre os autores, para vocês poderem ter isso bem orientado, tá? No curso do Passei para Prótese, eu consigo trazer para vocês essas informações discriminadas. Como eu avalio a bibliografia, eu acabo mostrando para vocês a diferença entre as bibliografias, né? Então, fica muito evidente isso. O curso ele é baseado em explicação do que está no livro, tá? Então, eu faço aulas baseadas nos livros de cada autor e assim você pode verificar, né, e conseguir comparar. E também tem aulas de comparativo entre os autores para poder facilitar aí o entendimento de vocês, tá bom? Mas fica muito claro, eu acho que é uma forma muito prática de conseguir explicar para vocês o que está escrito no livro, porque muitos não têm acesso a PDF ou não têm um livro físico, né? E aí, às vezes, acaba lendo o livro mesmo, mas enfim, não consegue se concentrar, tem dúvida no que está escrito, e aí é um lugar onde eu consigo trazer para vocês essa informação, né, e passar para vocês essa experiência do estudo que eu já estive, né, fazendo isso aí que vocês estão fazendo. Então, eu tenho certeza que a gente vai conseguir trabalhar juntos e poder chegar aí numa possível aprovação de vocês, tá bom? Então é isso, contem comigo, tá bom? Quem tiver interesse aí em participar do curso, eu peço só para mandar um e-mail aqui, para esse e-mail que está escrito na tela, tá bom? Vai ser um prazer ter vocês com a gente, manda seus dados pessoais para a gente poder colocar você na lista de espera, tá bom? Um abraço e tchau, tchau!